noite. Mais uma live, mais um dia de live. Estou aqui diante desta telinha para glorificar o nome do nosso Deus. Hoje, 26 de abril de 2026, às 18 horas e 20 minutinhos, em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui com uma finalidade: exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, adorar a esse Deus com esta live, falar do grande amor que esse Deus tem para conosco. É por isso que eu estou aqui. Já à noitezinha, daqui a pouco já tenho que ir para a casa do Senhor para prestar um culto a Deus nesta noite de domingo. É o último domingo do mês de abril. Abril já foi. Daqui a pouco já estamos no meio do ano de 2026. Tudo isso é sinal de que a vinda de Cristo se aproxima. Glorificado seja o nosso Deus, né? Eu tenho pouquíssimos minutos, mas por mais que falemos pouquinho, mas é tão gostoso falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Jesus Cristo, sobre a doce consolação do Espírito Santo de Deus. É muito bom falar do amor. Hoje nós tivemos nossa consagração de manhã das 9 às 11. Hoje terminamos antes, 11 horas eu já estava aqui na minha casa, mas é uma consagração que a nossa irmã Cleide Nilce, ela é responsável por este culto de todos os últimos domingos do mês. Ela dirige esse culto de consagração. Todos os últimos, guardem bem isso. Você que gosta de buscar a Deus, gosta de buscar o poder de Deus, gosta de falar com Deus, gosta de mostrar para Deus o quanto você ama Ele, você é convidado, você é convidada para estar conosco no final de maio, que vai passar assim, ó. Vai passar muito rápido. E é tempo de buscar. É tempo de busca, meus amados. E hoje de manhã nós tivemos a nossa terceiro mês que nós buscamos a Deus em oração e jejum. Aqueles que não podem fazer jejum, podem vir sem jejuar mesmo. Mas venha para buscar conosco. Louvar a Deus com hinos da harpa cristã, que está raro nas igrejas hoje em dia. Mas na manhã da consagração, a irmã Cleide Nilce, que é a responsável por esse culto da consagração, ela entrega os hinários às pessoas para terem letras, para cantar os hinos sacros a Deus. E hoje nós tivemos nosso terceiro domingo de consagração. E isto nos alegra, Eu estive ali, o Senhor me deu a palavra sobre a figueira inútil, Então nós vemos ali na figueira, naquela figueira que é uma amostra que nós somos a figueira hoje. Na parábola, ali quem escreveu, o escritor desta parábola, essa pessoa fala de um campo de terra normal, de um mundo, de um centro geográfico. Mas vamos deixar agora essa história da figueira, onde fala uma parábola, que era para explicar uma história que é contada, para depois nós entendermos espiritualmente. E vamos falar espiritualmente, porque tenho poucos minutos. Espiritualmente eu sou a figueira, você é a figueira. E nessa passagem diz que
o dono da terra, o dono da vinha passava ali e via aquela figueira entre as outras que ela não dava fruto. 3 anos sem dar fruto. E o dono daquela vinha já estava para cortar aquela figueira, porque aproveitava um pedaço de terra inutilmente. Mas veio o vinhateiro que cuidava, e ele disse para o dono da vinha: deixe que eu cuide mais 1 ano, aí eu vou escavar, vou adubar, eu vou cuidar para ver se ela ainda dá fruto. E o dono daquelas terras, daquela plantação, consentiu, né? E para escavar, para adubar aquela figueira para dar fruto. Então nós vemos nesta lição que haverá sempre alguém intercedendo por nós. Aquele vinhateiro intercedeu por aquela árvore. Aquele vinhateiro, o cuidador daquele campo, daquele homem, ele intercedeu até o dono e disse: deixa eu cuidar, deixa mais 1 ano. Se não der fruto, daí o senhor corta. Isso significa uma intercessão. E agora, vendo para o lado espiritual, quantas vezes alguém não dá mais fruto? Quantas vezes alguém parou de dar frutos? Parou de fazer coisas que agradassem a Deus? Parou de fazer, ter atitudes, ter movimentos na vida dela ou dele, que parou de agradar a Deus com os seus frutos? E aí entra a intercessão. Assim como lá o vinhateiro intercedeu naquela parábola e foi bom, assim é eu e você. Intercedamos por muitas figueiras que estão aí só folhas, não tem mais nenhum fruto que agrade o dono da vinha. E que agora, dizendo já no sentido espiritual, o dono da vinha é Jesus Cristo. E quantas figueiras nesta terra, quantas figueiras nesta terra, neste mundo geográfico, que já não dá mais fruto, já não alegra mais a face de Deus, já não é capaz de ter atitudes, de viver na terra, dando, fazendo, dar coisas boas. Tem alguém que já está há algum tempo fazendo totalmente ao contrário da vontade de Jesus. Então essa é uma figueira que não está dando fruto, mas que nós sejamos como o vinhateiro, aquele que cuidava lá na passagem da Bíblia. Eu não lembro bem, mas parece que é Lucas 17. Aquele vinhateiro, né? Ele intercedeu pela figueira. E isso nós aprendemos, que nós temos que ser intercessores daquela vida que está longe da vontade do Senhor. Daquela vida que deixou de frutificar com frutos bons, mas que hoje está com frutos até podres. Está com frutos apodrecidos. A vida mudou totalmente para um lado onde Deus não está. E essa figueira, o próprio Deus, ele não quer lançar fora, ele quer que alguém cuide dessa figueira. Então que nós aprendamos nesses poucos minutos aqui nesta live, vamos interceder por alguém que está fora do caminho do Senhor. Vamos interceder por alguém que não está mais dando alegria para Deus. Quando ele olha para aquela pessoa, ele se entristece, porque aquela figueira só tem folhas, mas não tem algo bom que ele ache naquela pessoa. Ele não vai encontrar algo que vai alegrar o coração dele. Isso estou falando de Jesus, olhando para a figueira, que é o ser humano agora. A figueira é você, aleluia. A figueira somos nós. E a história, a parábola contada na Bíblia, ela diz isso, que o vinhateiro intercedeu por aquela figueira.
E hoje é nós que temos que interceder por alguém. Porque a intercessão, ela vale muito, amados. A intercessão vale muito. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Alguém pode dizer, mas que justo? Quem que é justo? É aquele que é justificado por Deus. É aquela que é justificada por Deus. É aquela mulher, é aquele homem que ele tem prazer em estar de joelhos diante de Deus. Ele tem prazer em estar pedindo para que Deus direcione a vida dele, a vida dela. E com certeza Deus vai justificar aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquele jovem. Deus vai justificar, Deus vai defender aquela pessoa, porque só Deus pode nos defender. Então que nós sejamos intercessores de alguém nesta noite. Intercedamos até Deus em nome de Jesus Cristo, pelaquela pessoa A, pelaquela pessoa B, por aquela pessoa C, D. Vamos interceder. Não importa o estado que a pessoa esteja, não importa o que os seus olhos estão vendo naquela pessoa. Não importa, para Deus nada é impossível, mas que haja a nossa intercessão por alguém da nossa família, por alguém que é nosso vizinho, por alguém que nós amamos tanto, às vezes mora tão distante de nós, mas a oração ela passa a fronteira. E a oração de quem é justificado por Deus, a oração daquele, daquela que vive ali procurando aprender com Deus, esta oração ela tem muito efeito. Deus realmente logo atende o clamor daquele alguém que está intercedendo por um outro alguém. Vamos interceder, porque Jesus está aqui nesta noite falando, ele não quer arrancar a figueira. Jesus está dizendo aqui no meu coração, né? Pela palavra. Jesus não está aqui, olha, não tem mais jeito fulano, não tem mais jeito ciclano, não tem mais jeito. Jesus não está assim, ele diz, eu ainda vou dar um tempo. Porque a figueira, o vinhadeiro, ali, ele falou, vamos dar um tempo, vamos escavar, vamos socar a terra, pôr adubo, vamos ainda deixar mais um ano essa figueira aqui na terra. Por que ela vai ocupar a terra inutilmente? Então, vamos deixar ela mais um ano, dono da vinha. Então, nós sabemos que o dono da vinha hoje é Jesus Cristo. E o vinhateiro daquela parábola é nós, intercessores, pela figueira que não está dando fruto. E quando nós intercedemos, Jesus, ele nos ouve. Porque aquela figueira da parábola, o vinhateiro disse, vamos cavar, cuidar dela por mais um ano. Daí se não der fruto mesmo, aí eu vou arrancar. Vou arrancar e jogar fora, vou cortar. Daí não vai ficar mais aqui na terra. Então, amados, nós sabemos que Jesus ele é muito amoroso. Ele é muito misericordioso. E aqui, representando Jesus, dizendo, vamos cuidar do João, vamos cuidar do Benedito, vamos cuidar da Maria, vamos cuidar da Benedita, vamos orar, clamar, jejuar por essa figueira que dava fruto e que agora não está dando fruto mais. Porque a misericórdia de Jesus é muito grande e sempre tem alguém intercedendo por aquela vida. E a nossa intercessão pelas vidas que não estão dando frutos para alegrar a Deus, a nossa intercessão faz com que Deus dê mais um tempo. Mais um tempo. Foi o que aconteceu ali. Mais um ano ficou ali aquela figueira. E aquela figueira, ela era amada do Senhor. Você é amada do Senhor. Eu sou amada do Senhor. Nós somos amados do Senhor e somos figueiras. E Jesus, o Espírito Santo, vem procurar frutos em nós. Ele vem observar a nossa vida para ver se o que nós temos é bom.
para ver se o que nós estamos assim demonstrando para Deus, se é coisa de valor ou é coisa passageira. Então vamos interceder. A live desta noite é isso. Vamos interceder por alguém que você vê que não está bem espiritualmente, que não está bem fisicamente, que não está bem na presença do Senhor. Vamos interceder por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta jovem. Vamos interceder. A palavra hoje é essa. Você que está preocupado com alguém, esta é a resposta. Continue intercedendo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de alguém que adora a Deus de verdade e procura viver com Deus de verdade, essa oração tem um poder de mudança para aquela pessoa que você está orando por ela, por ele. Deus me deu esta passagem, a qual eu preguei de manhã, como eu já disse, na consagração, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Vila Esperança, Pastor Valmir. Hoje de manhã, às 9 horas, estivemos ali, e ali foi a palavra que Deus me deu, sobre a figueira inútil. Mas ali nós aprendemos uma lição. Vamos fofear a terra, vamos adubar a terra. O que é isso? É as lágrimas que você derruba por causa dessa vida que você ama. É o adubo que você está adubando. O seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, o seu genro, o seu papai. Você está intercedendo por alguém e esta palavra veio dizendo para você: continue intercedendo, continue intercedendo, porque grande é Deus para não precisar arrancar esta figueira. Grande é Deus, porque eu tenho um caso de um moço que eu orei por ele, preguei na casa da mãe dele, e ele não morava aqui em Tatuí, mas no culto na casa da mãe dele, o pastor que estava dirigindo o culto me deu a palavra, para me trazer a palavra, e eu abri a Bíblia assim, nem procurei, abri, e saiu a figueira inútil, e aquele moço estava assentado na sala. Eu não conhecia aquele moço. E Deus fez eu pregar sobre a figueira. E que ali o vinhateiro pediu mais um ano para cuidar daquela figueira. Se aquela figueira desse fruto, ficaria. Nós não vai cortar ela. Ela vai continuar viva. Mas se a figueira não der fruto, eu corto. Amados, a mensagem foi profunda na casa dessa irmã. Por motivo de ética, jamais falarei o nome. Foi uma palavra profunda, dizendo sobre que nós somos figueiras e que Jesus vem procurar fruto, coisas boas em nós. E se não encontrar, ele vai agir de outra maneira. E ali, Deus me levou até mais próximo daquele moço. E Deus mandou explicar para ele esta passagem. E falou com ele: você que cantava no grupo de louvor, você pregava, você ajudava na igreja, você trabalhava na obra. E agora você esfriou, você deixou de trabalhar, de fazer a vontade de Deus. E eu falando para ele, para o moço. E aí eu falei assim: veja que nesta passagem está dizendo que aquela vinha ficou mais um ano ali. E se não desse fruto, a parábola diz que o dono da vinha ia cortar. Mas se desse fruto, ele não ia arrancar. A figueira ficaria ali na terra para dar fruto. E Deus manda falar isso, Deus usando a minha vida com esse moço. E Deus manda falar para você: volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar aquilo que você já fez para Deus. Ele quer que você volte. E eu dei aquele recado da parte de Deus, terminou o culto, a mãe dele veio conversar comigo, e ela falou: irmã, realmente é isso que está acontecendo com meu filho. E eu já tenho falado para ele: cuidado, porque Deus é bom, mas ele tem o tempo dele também.
Então a própria mãe entendeu que Deus estava usando a minha boca para alertar ele de novo, porque a mãe já estava alertando ele. A mãe é uma mulher de Deus até hoje. E ela alertou já o filho. Agora vai Deus, leva a minha vida, que nem conhecia aquele filho dela, e fala com ele de novo. Amados, para encurtar, passou um ano que eu nem senti, nem lembrei. Passou. Um dia alguém me ligou. Malisete, sabe aquele moço que Deus falou com ele sobre a figueira, que se não dá fruto, Deus corta a figueira? Sim. Então eu estou avisando a irmã que Deus recolheu aquele moço. Um ano certinho. Nunca esqueço o mês. O dia eu não lembro. Mas o mês era mês de novembro. E no mês de novembro, teve uma irmã que ligou para mim. E falou, irmã, eu estou contando porque Deus falou. E é bom que a irmã saiba. Deus usou a irmã naquele dia. Ele não obedeceu. Ele não voltou para os caminhos do Senhor. Ele não quis mais tocar no grupo de louvor, cantar no grupo de louvor. Ele não quis mais pregar a palavra. Ele simplesmente ignorou aquele recado que Deus usou a irmã. Então, minha irmã, estou avisando. Faz um ano este mês de novembro. E ele realmente foi recolhido por Deus. Um moço novo, bonito, tinha tudo para vencer na vida. Mas ele não obedeceu à voz de Deus. E Deus não deixou ele mais aqui na terra, porque Deus já tinha avisado. Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus não pega nós não de surpresa não. Tudo que Deus vai fazer, Ele nos avisa. Usando um profeta, usando um sonho, usando uma palavra no púlpito. Sabe, de alguma forma Deus fala com você, ou fala dentro de você mesmo. Você sente aquela voz que está te avisando, está te anunciando aquilo. Então Deus nunca pega nós de surpresa. A volta de Jesus não vai pegar ninguém de surpresa. Porque a volta de Jesus é anunciada todos os dias pelos servos e pelas servas de Deus. A qualquer momento tem alguém pregando que Jesus vai voltar. Então nos preparemos, gente. Nos preparemos diante de Jesus. Sirvamos mais a Jesus, sejamos fiéis, porque depois é tristeza eterna. Depois é o lago de fogo. Depois é tristeza. Morrer sem Cristo, morrer fora da vontade de Deus é muito triste. É muito triste. Mas é muito triste. A gente vê casos de vidas que a gente só tem misericórdia. Então, amados, eu contei isto porque o Espírito Santo me tocou para falar. Então veja, alguém da sua família, ou você mesmo que está escutando, homem ou mulher, ou jovem, ou já idoso, idosa, que Deus já tem falado com você, volte para a casa do Pai, volte para o caminho de Deus, volte a praticar as primeiras obras. Esta palavra não é em vão. Deus está falando com você. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a estar na casa do Senhor. Reconcilie-se com Jesus. Volte a participar da Santa Ceia. Volte a participar da Santa Ceia. Jesus está próximo para vir. Levando alguém ou vindo buscar todos nós com clangor e grande glória. Jesus virá com muito poder e glória, para buscar os seus escolhidos. Então, amados, que esta palavra penetre na sua alma, no seu coração. Você que não está bem com Deus, reconcilia e se esforça, pede força para Deus, jejua para que Deus dê força para você voltar a caminhar no caminho reto do Senhor Jesus. Não é por acaso, né, que Deus manda a gente pregar a palavra. Mas vamos interceder. A intercessão tem muito poder. A intercessão tem muito poder. Embora depende muito também da pessoa. Depende. Mas nós cremos. Vamos pôr a nossa fé em prática. Se nós intercedermos por essa vida, seja ela ou ele, seja quem for, que você sabe que precisa interceder por essa vida, nós cremos também na grande mudança que Deus pode fazer, seja homem, seja mulher, seja jovem, adolescente,
seja senhor idoso, senhora idosa, não importa. Se você interceder por alguém, ainda tem tempo de você ver esta pessoa novamente glorificando a Deus e nos braços ternos do Senhor aqui na terra ainda. Tá bom, amados? Senhor, eu te agradeço por esta palavra. É uma palavra forte, mas já preguei de manhã hoje, Senhor, na consagração. Mas o Senhor me trouxe forte novamente para me pregar, porque o público da igreja eram outras pessoas. Aqui o público é outras pessoas. E o Senhor está falando com todos, Pai. Jesus, ajuda essa vida a dar frutos. Ajuda esta vida. Eu intercedo por aquelas que estão longe da tua vontade. Longe, Senhor Deus, daquilo que outrora fazia e que hoje não faz mais para ti. Senhor, eu intercedo por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta moça. Eu intercedo por esses idosos que estão cocheando em dois pensamentos, Senhor, em cima do muro, Senhor. Ah, Jesus, eu intercedo pelas vidas que estão fora do teu caminho, estão fazendo coisas que não agradam a ti. Jesus, eu intercedo, eu suplico, eu clamo por essas vidas, Senhor, as quais o Senhor conhece. Vai até essas vidas, sustenta elas na tua presença, fala com elas, levanta essas vidas, Pai, e sustenta de pé na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Amém, amados? Fiquem com Deus. Já é 15 para 7, 7 horas começa o culto. Pensem bem nesta palavra, mas não perca tempo. Interceda por alguém que está precisando da sua intercessão. Amém? Shalom.